caso surpreendente. O Dez pede com licença e se apresenta. Ele pergunta se ela nem sequer vai apertar a mão dele e ela diz que tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e fala que isso não significa que eles não possam ser amigos. Ela pede desculpas e diz que está com pressa. Mas agora ela pede para ele esperar e pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ama Corvette e ele pergunta se ela já tinha visto nessa cor. E ela diz que amou essa cor. Ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Dez e depois que ela também fala o nome dela, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ela pode dar uma olhada e ele diz que é claro e fala que se ela quiser ela pode entrar. Ele pergunta quantas tatuagens ela tem, ela diz que tem muitas, inclusive em lugares que ele não pode ver. Ele pergunta qual o significado daquela tatuagem. E como ela diz que significa que deve ter sido tudo uma mentira, ele pergunta se é alguém que ele deve se preocupar. Ela diz que ele não precisa se preocupar e que deve ter sido mesmo tudo uma mentira. Ela pergunta se ele também tem alguma e como ele diz que sim, ela pergunta o que significa e ele fala que são apenas números romanos. Ele diz que gostou do vestido dela e em seguida pergunta por que ela não deu atenção para ele quando ele tentou conversar com ela. Ela fala que não sabe, mas que talvez seja porque muitos homens se aproximam dela para falar besteiras. Ele pergunta se muitos homens tentam falar com ela e em seguida também pergunta se ela voltou porque viu o carro dele. Então ela diz que não vai mentir e fala que realmente voltou quando viu o carro dele. Ela diz que também gostou dos olhos dele, provavelmente ela disse isso porque o 10 tem os olhos verdes. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele fala para ela entrar no carro. E vendo que ela não estava conseguindo abrir a porta, ele fala para ela abrir. Ele pergunta se ela não está conseguindo e ela diz que não. Ele diz que não está entendendo e fala que ele acha que a porta quebrou. Ele pergunta se ela sabe por que a porta não está abrindo e como ela pergunta por que, ele fala porque ela é interesseira. Ela pergunta o que ele quer dizer e ele fala que não pode sair com ela. Ela pergunta o que e ele repete novamente. Ele diz que talvez eles possam se ver por aí, mas que para ele não dá. Ele abaixa o vidro do carro, mas ela bate na porta e pede para ele abrir. E ela pergunta o que aconteceu. Ele pergunta se ela ainda está ali, e já ela pede para entrar. Ele diz que não e pede para ela não bater na porta dele. Ela pergunta por que ele acha que ela é interesseira. Ele pergunta como assim e fala que ela passou por ele e não deu a mínima para ele. O Landon dá um oi pra essa garota e fala que gostou da tatuagem dela. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que gostaria de saber o nome dela e ela até fala o nome pra ele, mas fica claro que ela não tem nenhum interesse no Landon. Ele diz que quer falar com ela rápido, mas ela diz que não. Ele pede pra ela esperar, mas ela fala que precisa ir. Ele faz ali mais algumas tentativas, mas vendo que a chance estava muito perto de zero, ele resolve caminhar em direção ao carro. Ela pede para ele esperar, mas ele diz que não está ouvindo e pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta para onde ele vai e ele pergunta se ela quer saber para onde ele vai. Ela diz que dependendo para onde ele vai, ela pode pegar uma carona com ele. Ele diz que para onde ele vai só é da conta dele. Ela diz que ele também não precisa falar assim. E já ele diz que só está devolvendo para ela a mesma energia que ela passou para ele no começo. E depois que ela pede desculpas, ele fala o nome dele e ela também fala o nome dela. Ela diz que ele pegou pesado com ela. Ele diz que se aproximou dela de uma maneira educada e que fez até um elogio. E como ela fala que está mal-humorada porque recebeu uma má notícia, ele pergunta o que ele tem a ver com isso. Ele diz que isso não tem nada a ver com ele, que ela não deveria ser uma pessoa que desconta os problemas dela em outras pessoas. Ela diz que já pediu desculpas. Ele diz que tudo bem, mas que as ações falam mais do que as palavras. Ela fala que já pediu desculpas e que agora está tentando conhecê-lo. Ele diz mais que antes ela não estava interessada e pergunta se não é verdade. Ela fala que não estava porque não o conhecia. Então ele pede o número dela e pede para ela digitar o número.
Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim. E em seguida ele pergunta se esse é o número verdadeiro dela e ela também diz que sim. E o Landon diz pra ela que ele vai ligar quando for conveniente pra ele. E como ela diz nossa, pra que é isso, ele pergunta o que ela quer dizer com nossa. Ela pergunta por que ele está falando assim com ela. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele, que ela já não passou uma boa impressão pra ele. Ela diz que ele está sendo muito estúpido e ele fala que não é estúpido e que só está devolvendo pra ela a mesma energia que ela deu pra ele. Ela pergunta se eles podem começar do zero e pergunta se ela pode entrar no carro pra eles conversarem. Ele fala que definitivamente ela não pode entrar no carro porque ele não quer perder o tempo dele. E ela pergunta por quê. Ele fala que precisa ouvir dela que ela vai demonstrar e não apenas dizer que realmente sente muito. Ela diz que vai mostrar pra ele, então ele fala pra ela entrar no carro. E já dentro do carro, o Landon diz pra ela que ele achou engraçado a maneira como ela mudou depois de ver o carro dele. Ela diz que não tinha prestado atenção e que depois ficou pensando, ai meu Deus, como ele é um fofo. E o mais engraçado é a cara do Landon de que tá acreditando nela. Ela diz que quando o viu entrando no carro, pensou que ele fosse bem sucedido e pergunta o que há de errado nisso. Ele fala que então ela pensou que ele tivesse dinheiro e pergunta se ela achou que ia tirar alguma vantagem nisso. Ela diz que voltou porque queria conhecê-lo e já ele fala que ela voltou porque achou que ele era rico. Então ela fala que gosta de homens bem-sucedidos e pergunta qual é o problema nisso. Ele fala que ela precisa ganhar o próprio dinheiro dela e que olhando dali ela só parece mais uma interesseira e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela diz que já para ela ele parece um mesquinho. Ele diz que ela precisa ir para casa pensar no que ela fez hoje para ver se ela consegue deixar de ser interesseira. E mais uma vez ela o chama de mesquinho. Ele fala que não é mesquinho e que só não vai gastar o dinheiro dele com uma pessoa que ele não conhece. O Des pede com licença e pergunta se ele pode pegar o telefone dela emprestado para ele pedir um Uber. Ela fala que tudo bem e ele agradece. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Mia. Ele fala que é um prazer e que a propósito o nome dele é Des. Ele fala que gostou do cabelo dela e já ela diz que gostou dos olhos dele e pergunta se é de verdade. Ele fala que é de verdade, mas que muitas pessoas pensam que ele usa lente. Ele fala que acabou de se mudar para Detroit e que não conhece muitas coisas por ali. Ela diz que pode mostrar os lugares para ele e fala que ela estava indo almoçar e pergunta se ele quer almoçar com ela. Ele fala que não tem carro, mas ela diz que não tem problema e fala que o carro dela está ali. Ele pergunta se o carro dela é aquele Tesla ali na frente. Ele diz que é um carro muito legal. E em seguida fala que já que ela vai dar uma carona para ele, com certeza vai ser muito melhor do que ir andando. Ela pergunta se ele não é perigoso. E ele fala que de jeito nenhum. E em seguida diz que não vai mentir. E conta que o carro dele é aquele ali. Ela pergunta se aquele é o carro dele e ele diz que sim. Ela fala que é muito legal e pergunta se ele prefere no carro dele. E ele diz que pode ser. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 23. E em seguida ele também pergunta em que ela trabalha. Então ela conta pra ele que é modelo. Ele pergunta se ela é modelo e ela diz que sim e fala que ele tem um carro muito legal. Ela pergunta se realmente esse carro é dele, e como ele diz que sim, ela pergunta quantos anos ele tem. Ele fala que tem 22 e ela pergunta em que ele trabalha. Então ele diz que ele é youtuber, e ela diz que isso é muito legal. Então ele começa a contar que, entre outras coisas, o trabalho dele é fazer vídeos de interesseiras, e ela pergunta se ele está gravando agora. Ele diz que sim, mas fala que ela não é interesseira. Bom, e olhando daqui, parece que ele estava mais preocupado em perder a garota do que com o vídeo. Oh my god! Ele fala que ela não é interesseira e que ele gostou dela de verdade. Ele fala que gostou dela e que não está mentindo e que gostaria de conhecê-la. Ela diz que agora está morrendo de vergonha. Ele fala pra ela não se preocupar e diz que ele não vai mentir e que realmente ele gostaria de levá-la pra sair. Ela pergunta se ele é solteiro e ele diz que sim. E no final ela diz que aceita sair com ele e ele pede o número dela. Ele pergunta se o número está certo. E só pra não ter dúvidas, ele ainda liga na frente dela.
O Damian aborda essa garota e fala que ela está muito linda, e pergunta se ele pode caminhar do lado dela por um segundo. E como ela fala que tudo bem, ele fala que algumas garotas são mal educadas quando ele se aproxima, e ela diz que ela não é assim. Ele fala que deu pra ver e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e fala que o nome dele é Damian. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que tem. Ele pergunta se é algo sério e ela fala que é muito sério. Ele fala que então seria muito estúpido da parte dele pedir o número dela, e ela fala que definitivamente sim. Ele fala que pelo menos ela poderia dar uma rede social dela, mas ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e fala que então é zero chance dele conseguir ficar com ela. E ela dá a entender que realmente é zero chance dele conseguir alguma coisa com ela. Ele fala que respeita isso e que foi um prazer conhecê-la. Mas quando ela se aproxima, ele fala que ela voltou rápido. Ela pede desculpas e pergunta se esse carro é dele. Ele fala que esse é um dos carros dele e pede para ela sair da rua porque ele não quer que ela seja atingida por um carro. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que o carro dele é muito legal. Ele fala que ele sabe que todos os dias muitas pessoas querem tirar foto com o carro. E quando ela pergunta se o carro não é alugado, ele a deixa constrangida de tanto rir. Em seguida, ele fala que o carro é dele mesmo, e ela diz que o carro dele é muito legal. Ela pergunta, afinal de contas, quantos carros ele tem. E depois que ele fala que tem uma pequena coleção, ela fala que adoraria ver. Ele fala que adoraria levá-la para ver, mas ele sabe que ela tem namorado e que ele não quer interferir. Ela diz que isso não é um problema, e ele pergunta se o namorado dela não é um problema, e ela fala que não. Ele pergunta se ela quer ver o interior do carro, e como ela diz que sim, ele fala que ela pode entrar. Ele pergunta se ela já esteve num carro desses antes e ela diz que não e fala que na verdade nunca tinha visto um carro como esse. E dentro do carro, nesse momento da conversa, ele fala que achou muito estranho porque primeiro ela disse que ele tinha zero chances de ficar com ela e que tinha namorado, mas que assim de repente ela resolveu voltar. Ela diz que pensou melhor e que achou que deveria voltar para pedir desculpas e que deveria dar uma chance para ele. Ele fala que ela deveria ter dado a chance para ele logo de começo, porque agora como ele vai saber que ela não está interessada no dinheiro dele. Ela diz que esse não é o caso dela porque ela só estava com pressa para encontrar a amiga dela. Ele pergunta se ela não precisa mais encontrar a amiga dela, mas ela diz que prefere estar com ele. Ele fala que quando ele se aproximou para pegar o número dela, ele teve a impressão de que ela não era uma pessoa boa, e que depois, de repente, ela se aproximou perguntando sobre o carro e fala que ele ficou confuso sobre ela. E já ela diz que ela não é sempre assim. Mas ele muda de assunto e pergunta se ele pode tirar uma foto dela, e ela fala que pode. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que sim. Ele fala que muitas pessoas hoje em dia precisam de Photoshop, mas que ela não precisa porque ela é muito linda. Ele fala que vai postar na rede social e que os seguidores dele vão gostar. E como ela fala que também tem rede social, ele pergunta quantos seguidores ela tem. E ela diz que tem aproximadamente 10 mil seguidores. Ele fala que ela é uma mulher muito bonita e que ela só precisa saber se mostrar mais. E que quando ele postar foto e os seguidores dele souberem que ela é interesseira, ela vai ficar muito famosa. Ela pergunta o que ele disse e fala que ela não é interesseira. Ele fala que por tudo que aconteceu, ele pensou que ela era e que ela não precisa ficar assim. Ela pergunta se ele vai postar foto dela dizendo que ela é interesseira. Ele fala que só está querendo ajudar e já ela fala que ele está parecendo maluco. Ele pergunta se ela não quer ser conhecida e que ela deve mostrar quem realmente ela é. Ela fala que não é interesseira e que vai sair do carro dele. E como ele dá tchau pra ela, ela fala que ele nunca fez o tipo dela. E ele termina dizendo que isso prova que ela é interesseira. Esse vídeo já começa com o Nate mexendo na lixeira, e quando essa garota passa, ele pergunta se ela poderia ajudar com alguma coisa. Ela fala que lamenta, mas que não tem nada ali com ela. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim e fala que não está com a bolsa dela. Ele fala que tem sido muito difícil porque ninguém tem ajudado ele e que ele está com muita fome. Ela pergunta quanto tempo ele estaria. Ele fala que está vivendo como morador de rua há uns 2 meses e que agora está fazendo muito frio e que ele ficou doente e que não conseguiu encontrar ninguém para ajudá-lo.
Ela fala que não tem nada ali com ela, mas que ela pode correr para buscar alguma coisa para ele comer. Ele pergunta se realmente ela não tem nenhum dinheiro, mas ela fala que não trouxe nada com ela. Então ela pergunta se ele gosta de pizza e ele diz que, para falar a verdade, já faz muito tempo que ele não come uma pizza. Ela fala que tudo bem e diz que tem um lugar ali perto e que ela vai buscar alguma coisa para ele comer. Ele fala que não queria incomodar e ela diz que não vai ser incômodo algum. Bom, mas esse é o momento em que o amigo do Nate entra em ação. O amigo do Nate se apresenta para a garota, mas já o Nate ele faz passar vergonha. O amigo do Nate pergunta o que ela está fazendo ali, e como ela diz que está conversando com ele, ele fala que não está vendo ninguém e pergunta onde está a outra pessoa. Ele a chama para sair com ela e fala que um cara como esse jamais vai ter uma chave como essa na mão, e pede para ela sentir o poder dessa chave na mão. Ela fala que está ótimo, mas que não vai sair com ele. Então ele fala que ela não sabe o que acabou de perder. E ela começa a rir e fala que nunca viu um cara tão doido quanto ele. Ela diz que lamenta por isso e que vai comprar as coisas para ele e já volta. E depois de alguns minutos ela volta e traz a pizza para o Nate. O Nate agradece e fala que faz muito tempo que ele não come uma pizza. E depois de um longo tempo ali conversando com ela, ele acaba contando que é uma pegadinha. Ele fala que pôde perceber que ela é uma garota humilde que perdeu o tempo dela para ajudar alguém que estava precisando. E conta que na verdade aquele cara da Ferrari é o amigo dele. E que ele ficou impressionado quando ela decidiu rejeitar o dono de uma Ferrari para ajudar um morador de rua. E depois de também dizer que ela tem um ótimo coração, ele fala que vai buscar o dinheiro para pagar a pizza que ela comprou. E pede para ela esperar que ele vai buscar o carro dele, que não por um acaso é a Ferrari.